hoje eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa que está iniciando aí com refrigeração e parece que essa pessoa ela ficou um pouco assim meio confusa em relação ao funcionamento do refrigerador, porque estava verificando, querendo saber se a resistência do motor da geladeira, que pelo problema que a geladeira estava apresentando, poderia se desconfiar de algo no motor. Mas ao conversar com a pessoa, eu descobri que não tem nada a ver algum problema no motor, algum componente ligado ao motor. Vamos lá, pessoal, o que está acontecendo? Essa geladeira tem hora que ela deixa de funcionar e a pessoa estava lá analisando possíveis defeitos no motor, algum componente. Mas vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês como é que vai ser o básico de funcionamento aí de uma geladeira, tá, pessoal? Para você ir na parte certa, não perder tempo no que realmente não pode ser. Então vamos lá, a geladeira, deixa eu botar aqui, fazer um desenho, vou preparar aqui minha caneta. Então vamos lá. A geladeira, ela tem a placa eletrônica dela, né? Placa de potência, né? Nós temos a placa de interface, né, da geladeira. Interface. Que existe essa comunicação da placa de interface com a placa de potência. E também tem aí, continuar aqui com o desenho. A geladeira ela vai ter lá, acho que eu vou fazer aqui um motor, né, na geladeira. Nós temos aqui, vou fazer aqui um desenho. Tá meio esquisitinho aqui, pessoal, mas eu acredito que vai dar para poder entender. Deixa eu fazer aqui um desenho de um protetor térmico. Placa de potência. Isso aqui, pessoal, seria o protetor térmico, tá? Toda essa peça aqui. Vamos lá. E eu vou fazer aqui o desenho também do que seria, de repente, o relé, ou o PTC, né? Eu vou fazer um desenhozinho aqui só para poder estar relacionando do que seria um relézinho ou um PTC. Então, vamos lá. Aqui eu vou pegar aqui assim, puxando, né? Para ser ligado aqui assim. Aqui vai para placa de potência. Juntando aqui, vai lá na placa de potência. Bem, tá meio esquisitinho aqui, pessoal, mas está dando para entender que essa parte aqui seria lá todo... Deixa eu voltar aqui, isso aqui. Seria protetor térmico, vou colocar aqui, ó. Protetor. E aqui seria o relé ou PTC. Mas vocês podem ver que sai dois fios, né? Na realidade, pessoal, esse conjunto aqui, ele sai até 3 fios, sendo que o terceiro fio, ele vai lá para ligar no motor, é o fio terra, né? É o fio terra, normalmente é um fio verde, né? E os outros dois podem ser ou marrom e preto, azul e marrom, preto e azul, enfim. 2 fios vão levar a fase, né? Esses 2 fios vão sair aqui da placa e vai levar a fase lá para o motor, e o outro fio vai levar, deixa eu clicar aqui vamos escolher aqui uma cor, um azulzinho aqui bem legal. Essa cor aqui tá boa mesmo. E a outra fase vai aqui para o PTC. Bem, o que a gente tem que entender é o seguinte: 2 fios vão aqui para esse conjunto. Só que, pessoal, olha só, deixa eu mostrar aqui, vamos fazer aqui mais um outro desenhozinho aqui. A placa, ela vem também para o sensor de temperatura ambiente e ela tem a saída também para o sensor de gelo. Então nós temos o sensor de ambiente e de gelo. Certo? Então vamos lá, pessoal. Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte. A pessoa reclama que tem hora que o motor para, né? Aqui o motor para e tem hora que o motor volta a funcionar.
Né? Aí estava me perguntando, poxa, eu medi os valores, né, da resistência ôhmica da bobina, né, do valor ôhmico dessa bobina, vide dessa outra bobina aqui, poderia a resistência podia estar muito alta, a resistência pode estar estranha. Será que pode ser isso? Será que pode ser o protetor térmico, né, ou o PTC com problema? Gente, quando isso acontecer, é muito simples a gente fazer o diagnóstico. Porque também pode ser, sabe o que também pode ser? Pode ser o sensor de temperatura ambiente, pode ser o sensor de degelo. Só que quando é que a gente vai saber se o problema é na parte aqui de motor, relé PTC ou protetor térmico, ou se é um defeito da parte dos sensores de temperatura, ou de repente até a interface. Em alguns modelos, gente, essa placa de interface aqui, se tiver oxidado, tiver com umidade, em alguns modelos acontece, pode acontecer isso, de desligar o refrigerador, mas vamos falar do normal, né? O mais comum. Isso aqui é um pouco, isso aqui não é tão comum de acontecer, mas o que é mais comum é defeito no sensor de temperatura ambiente, esse sensor aqui com problema, ou problema realmente na parte do motor, o motor, o relé, o PTC. Ok? Como é que a gente vai descobrir? Simples. Deixa eu apagar aqui, ó. Apagar algumas imagens aqui. Aqui assim, vou voltar só com essa daqui. Quando a geladeira para de funcionar, o que a gente tem que fazer? Ela parou, o motor parou. Você vai pegar o seu multímetro, eu vou fazer com uma lâmpada aqui só para ficar mais fácil o nosso entendimento aqui. Eu vou fazer com uma lâmpada, mas pode ser um multímetro na escala de AC, né? Mas vamos lá, você vai pegar essa lâmpada e vai colocar ela na saída que vai para o motor, ou no fio preto e marrom, marrom e azul, preto e azul, tem que ver qual é que sair para o motor. Vai colocar lá e vai ver. Quando a geladeira der o problema, o motor parar, aí é que você vai ver, o motor parou, mas a lâmpada continua acesa, significa que o defeito realmente ou é o relé PTC ou é o motor, ou o protetor térmico. Ok? Ou seja, verificou-se que o motor parou de funcionar, porém a lâmpada continua acesa. Então, o defeito você pode ter certeza que é um desses três componentes. Agora, se a geladeira, o motor parou e a lâmpada apagou, não está acesa na saída aqui, meus amigos, é bem certo que o problema seja o maior vilão, o sensor de temperatura. Né? O sensor de temperatura. O que vai acontecer com o sensor de temperatura? Ele dá uma resistência muito alta e a geladeira entende que ela chegou à temperatura adequada e ela vai desligar e vai cortar a tensão aqui. Essa tensão aqui, pessoal, ela vem lá de um relé, né, da placa eletrônica. Normalmente é uma tensão que chega aqui assim, 12 volts. E daqui, claro, tem alguns componentezinhos, alguns resistorzinhos, transistorzinho, enfim. Tem um circuitozinho aqui, tem um microcontrolador. E esse microcontrolador vai mandar para chavear esse transistor aqui, ele é aterrado. Ele vai levar esses 12 volts aqui para o terra e vai acionar o relé. Esse relé aqui, ele vai ligado à fase, né? Lá para poder levar tensão corrente para o motor. Então o relé fechou, controlado pelo micro. Então o que acontece? Se o sensor de temperatura ele vai lá no microcontrolador também. Esse sensor de temperatura, pessoal, ele pega aqui dentro da placa eletrônica uns 5 volts, que vem aqui para o sensor de temperatura. Conforme vai esfriando a geladeira, essa resistência do sensor ela tende a aumentar. E o que acontece? A tensão que vai ter aqui, ela começa a variar. Vamos supor, 2 volts, vai variando, né? 1.1 volts, começa a alterar, ou ela vai cair ou ela vai subir, né? Então, o que acontece? Se esse sensor tiver com altíssima resistência, pessoal, o micro vai entender que a geladeira está muito gelada, precisa desligar o motor. Vai mandar comando para um transistorzinho interno. Esse transistorzinho vai chavear o relé
fazendo esses 12 volts ir para o terra, o relé vai fechar o contato e vai acionar o motor. Isso em funcionamento normal. Porém, a resistência ficou alta, lembra? A resistência ficou muito alta porque está com defeito aqui. A tensão aqui vai ser baixa. Aí o micro, opa, está bem gelado. O que ele vai acontecer? Ele vai cortar a alimentação desse transistor, o transistor vai abrir o contato. Esses 12 volts vai ficar somente de um lado porque o outro lado da bobina não está aterrado. A chave vai abrir o seu contato. A chave abriu aqui o contato. Ok? Se a chave abrir o contato, vai cortar a alimentação do motor. Por quê? Porque o sensor de temperatura está com defeito, né? Tem que trocar o sensor de temperatura. Normalmente, quando o sensor de temperatura está com defeito, pessoal, a gente troca em conjunto também sensor de degelo, né? Então, o problema mais comum é sensor de temperatura. Nesse caso, então vamos só fazer um resumo aqui, pessoal. Isso aqui é importante. A geladeira, o cliente está reclamando que a geladeira não está gelando bem. O motor para de funcionar. Você põe uma lâmpada ou você pode colocar lá um multímetro na escala de AC, né? Se for 127 volts, você pode estar botando o multímetro em 250 volts AC. Se for 220 essa geladeira, coloca o teu multímetro numa tensão maior para medir 220 volts, né? Você pode botar lá em 500 volts, 700 volts, enfim. Você colocou a lâmpada aqui. Colocou a lâmpada. O que vai acontecer? O motor parou e a lâmpada ficou acesa. Pessoal, se o motor parou e a lâmpada ficou acesa, o defeito pode ser o relé ou PTC, pode ser o protetor térmico, que é mais difícil, pode ser o motor com problema, se a lâmpada estiver acesa. É algum problema aqui, aí você vai ter que medir relé PTC, medir o compressor, enfim, vai medir os componentes. Porém, o motor parou e a lâmpada apagou, não está acesa. Pessoal, você vai lá e mede ou troca o sensor de temperatura. Em alguns modelos, se o sensor de temperatura e o sensor de degelo estiverem bons, pode ser que seja um problema na placa de potência ou na placa de interface. Existem alguns modelos na placa que essa placa de interface fica com oxidação, tá, gente? Fica com oxidação. Aí dá problema. Ou a geladeira vai ficar ligada direto, ou ela não vai ligar, ou vai ficar desligando de vez em quando. Bem, a lâmpada apagou. Sensores de temperatura estão ok, estão bons. Então, pessoal, só dá uma averiguada, ver se a interface está tudo bem, não tem nada oxidado. Você tem grandes chances aí de ser o defeito na placa de potência. Ok? Defeito na placa de potência. Beleza, pessoal? Tranquilo. Normalmente o que dá defeito na placa de potência pode ser o relé com defeito, né? Pode ser o circuitinho aí que controla o relé com problema. Ou capacitores eletrolíticos, enfim, tem outras pecinhas que podem dar defeito, mas aí seria a placa de potência. Então, o que a gente tem que entender aqui, pessoal, é o seguinte. Agora é o fechamento geral. Deixa eu apagar aqui. O que a gente vai entender aqui é o seguinte. Vamos fazer a verificação agora geral. Vamos lá. Primeiro lugar, lâmpada ficou apagada. Se a lâmpada ficou apagada, você vai no sensor de temperatura. Ok? Sensor de temperatura está ok? Faz só uma averiguação na placa de interface, para ver se não tem nada oxidado. Placa de interface está ok? Então, gente, é bem possível que seja a placa, né, de potência. Agora, a lâmpada está acesa. A lâmpada está acesa, o motor não funciona. Aí, cara, você vai ver o quê? Começa a medir os componentes. Protetor térmico. Protetor térmico, pessoal, quando ele dá defeito, o motor não liga em momento algum, tá? Ele queima e o motor não liga. Você vai averiguar o relé ou PTC ou relé PTC. E aí sim, o motor, caso a lâmpada esteja acesa. Tranquilo, pessoal? Então não tem mistério. Por que eu resolvi fazer esse vídeo, meus amigos? Eu resolvi fazer esse vídeo porque frequentemente eu estou recebendo
mensagens de pessoas que estão mexendo em geladeira, quem está iniciando, né? Iniciando aí em conserto de geladeira, e fica perguntando: olha, a geladeira parou, a geladeira deixou de gelar, né? O motor parou, eu já medi o motor, eu já medi. Então não fica perdendo esse tempo, só monitora se está chegando tensão ou não no motor. Isso é que é importante saber. Se não tiver chegando tensão no motor, não perca tempo medindo o motor, né? A única coisa que seria bom você verificar temos aqui a placa de potência e temos aqui o motor com os seus componentes. Relé PTC então é ligado aqui, 2 fios. Já sabe que um fio que vem para cá para o motor é o fio terra. Seria bom, interessante você colocar um alicate amperímetro, certo? Para poder verificar o seguinte: qual é a tensão, a corrente, né? Desculpe. Qual a corrente que está passando por esse motor? Por que eu digo isso? Em alguns casos raros, o motor, quando ele está começando a querer dar problema, ou de travamento mecânico, ou das bobinas elétricas, essa corrente que vem marcada no motor, ela começa a ser muito alta. E essa corrente alta pode em alguns casos, danifica o relézinho que fica na placa de potência. Ok? Então, já houve casos de a pessoa achar o defeito, trocou a placa de potência, funcionou, passou um tempo de novo, essa placa deu problema de novo. Por quê? O motor estava com problema lá no rolamento interno e assim que botou a placa nova, com relézinho novo, ficou funcionando por um tempo, depois estragou. Na segunda vez que botou a placa, antes foi verificado a medida da corrente. E a corrente do motor, que era, se eu não me engano, 1,8 amperes, estava com quase 3 amperes. Claro que ia danificar o relé, né? Óbvio, porque era um defeito do motor. Aí sim, teve que fazer a substituição. Então, por desencargo de consciência, quando a geladeira estiver em funcionamento antes dela parar, verifica a corrente que está passando no motor. Né? A corrente normalmente aí tem motores aí de 1 ampere, 0,8, dependendo do seu motor de pouco HP, né? Amperes, 1,5 amperes, 1,8 amperes para geladeiras, às vezes até de 1/4 de watts, né? Ou mais de 2 amperes, dependendo para geladeiras de 1/3 de HP, enfim. Verifica essa corrente, muitas das vezes ela vem já lá marcada lá no compressor. Verifica se tiver dentro da faixa de corrente de atuação do compressor, tudo bem, mas é importante averiguar exatamente por esse caso que aconteceu com a geladeira do motor, tá com a corrente mais alta do que deveria e tá queimando o relé da placa. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aqui dessa explanação teórica aqui, mas eu vi a necessidade de fazer desse vídeo exatamente porque volta e meia me perguntam quando a geladeira para o motor, o que tem que fazer. Então, espero que esse vídeo aqui possa estar ajudando a todos vocês aí. Um grande abraço, pessoal, e até mais.